A neblina da madrugada engole os guindastes do Porto de Santos como um monstro de aço e sal. Não há silêncio de verdade nesse lugar, apenas o eco oco dos contêineres e o cheiro denso de óleo diesel misturado com a maresia. Em 1990, um garoto de olhar calculista observava os navios imensos rasgarem a água escura, entendendo algo que os donos dos morros cariocas e paulistas levariam décadas para aprender. Enquanto a molecada da Baixada trocava a vida por um pedaço de ferro enferrujado que cuspia fogo ardente, ele via o xadrez do mundo girando naquelas caixas de metal empilhadas. O poder absoluto, ele pensava, não estava nas mãos de quem gritava mais alto nas ruelas de barro. O verdadeiro império silencioso pertencia àquele que conseguisse carimbar o passaporte de uma mercadoria milionária sem deixar um único rastro. E foi exatamente assim, no espaço liminar entre a ferrugem dos cais e a maré alta, que o maior arquiteto do submundo brasileiro começou a desenhar sua própria coroa invisível. Se você quer descobrir como esse moleque calculista virou o maior chefão da logística invisível do Brasil, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. O cenário é a Baixada Santista. O oceano beija a terra firme, mas o que movimenta o coração da cidade é o balé incessante do comércio global. O Porto de Santos é um leviatã de concreto, o pulmão do Mercosul, por onde escoa a riqueza e a sombra de um continente inteiro. André cresceu sentindo as vibrações dos caminhões pesados tremendo o asfalto. Ele via os garotos de sua geração subirem as vielas das comunidades, buscando status no brilho fatal de um maquinário pendurado no pescoço. A regra das ruas sempre foi bruta e primária. Quem tem a ferramenta que faz barulho, dita as regras do território. Mas essa mesma regra vinha com uma data de validade curtíssima. Os reis das vielas costumavam fechar as contas com a vida antes mesmo de verem os primeiros cabelos brancos. Iam dormir para sempre em caixas de madeira baratas, deixando para trás um reinado de poeira e lágrimas derramadas. André, no entanto, tinha ojeriza a esse destino. Ele não queria subir o morro para ser alvo das operações das fardas escuras. O asfalto plano e a brisa do mar lhe sussurravam promessas muito maiores. A mente do futuro executivo funcionava como uma planilha exata e impiedosa. Para ele, cada gota de suor e sangue derramada no asfalto era um desperdício tremendo de energia e capital. Por que mandar alguém para o além, chamando a atenção dos homens de distintivo, se você pode simplesmente comprar a lealdade de quem detém as chaves das catracas? Enquanto a gerência tradicional da firma gastava fortunas para limpar a praça de rivais barulhentos, montando exércitos de meninos descalços para vigiar lojinhas de esquina, André mirava o jogo dos gigantes. Ele olhava para o horizonte líquido e via o mapa mundi. A velha Europa, com seus narizes insaciáveis pela neve tropical, estava sempre disposta a pagar o peso em ouro por cada bloco branco puro que atravessasse as ondas do oceano. O mercado interno das comunidades era uma guerra de centavos e territórios minúsculos. O oceano revolto, por outro lado, representava a paz gloriosa dos bilhões. Era lá que a verdadeira magia acontecia. A escalada até o topo não foi marcada por estrondos e clarões nas madrugadas, mas por apertos de mão silenciosos e malas que trocavam de dono no escuro. A logística rigorosa de colocar a carga para viajar de uma vez só demandava uma precisão de relógio suíço e a discrição de um fantasma. André começou a pavimentar seu caminho, conversando com os trabalhadores invisíveis do cais. Os operadores de empilhadeiras cansados, os fiscais de prancheta que validavam os papéis, os motoristas de caminhão sobrevivendo de café ralo e rebite. Ele não chegava com a arrogância dos bandidos comuns, distribuindo ameaças de mandar para o saco quem ousasse cruzar seu caminho. Ele chegava com a solução para as dívidas acumuladas, com a promessa tentadora de uma vida confortável que o suor honesto jamais seria capaz de bancar. Um envelope pardo, grosso e pesado, entregue com um sorriso polido. Era o talento magnético para os negócios das sombras.
Ele criava um ecossistema sombrio, onde todas as peças da engrenagem ganhavam regiamente. E quem ganha bem não abre o bico para estragar o esquema do patrão. O método aplicado era de uma genialidade puramente fria. A poeira mágica precisava ser inserida nas entranhas das exportações perfeitamente legítimas. Imagine o volume colossal de sacas de açúcar, grãos de café, contêineres de carne congelada e barris de suco que sai do solo brasileiro diariamente. São milhares e milhares de caixas coloridas formando montanhas metálicas. Achar uma agulha num palheiro dessa magnitude já é uma tarefa colossal. Mas achar uma agulha quando o homem pago para inspecionar o palheiro está na sua folha de pagamento paralela é uma tarefa impossível. André dominou com maestria a arte obscura do estufamento. Técnicas avançadas de clonagem de lacres aduaneiros e substituição de registros tornaram-se o padrão ouro de suas operações. A mercadoria valiosa entrava nas caixas de aço no calar da noite, escondida e misturada a cargas de multinacionais idôneas que nem em pesadelos sonhariam transportar fortunas ilícitas. O produto altamente cobiçado deslizava para fora do continente como um sussurro. Nada de ferramentas cantando músicas fúnebres, nada de viaturas rasgando as ruas com sirenes, nada de corpos estirados para a imprensa explorar. Apenas negócios puros, matemática financeira e um fluxo ininterrupto rumo ao exterior. A fama desse jovem diplomata não demorou muito para subir as curvas da serra e chegar aos ouvidos atentos da alta cúpula da Irmandade, a organização mais letal e estruturada que o asfalto paulista já viu nascer. A Sintonia, o conselho restrito que ditava os rumos mercadológicos a partir dos claustros de segurança máxima, percebeu de imediato que aquele garoto santista era uma peça rara. A firma precisava escoar o estoque massivo que descia das fronteiras verdes. Eles detinham a oferta bruta e o monopólio da selva, mas faltava o canal de escoamento internacional com eficiência corporativa. André foi oficialmente convocado para sentar na mesa dos adultos. Ele não assumiu o posto ostentando coleções de maquinários de guerra. Ele simplesmente apresentou projeções de resultados financeiros que deixaram os líderes veteranos maravilhados. Em questão de meses sob sua batuta, a temida porcentagem de carregamentos perdidos despencou. O menino do litoral sagrava-se como o CEO absoluto do maior porto de embarque da América Latina. O terreno estava pavimentado, o tabuleiro organizado e a sinfonia do oceano tocava a melodia do lucro sem fim. Se você quer descobrir como esse moleque calculista virou o maior chefão da logística invisível do Brasil, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. O tabuleiro do Porto de Santos já estava completamente dominado pela mente gélida de André. Mas o xadrez do crime organizado não perdoa quem se acomoda na cadeira do rei. A Sintonia, do alto de suas fortalezas de concreto e grades, sabia que o produto puro que descia pelas matas da fronteira precisava de um destino mais nobre do que as biqueiras esburacadas do nosso país. Foi aí que o destino selou o pacto mais sombrio da história do submundo brasileiro. Não bastava ter a mercadoria e o porto, era preciso ter quem recebesse a carga do outro lado do Oceano Atlântico. E quem ditava as regras do velho continente não usava chinelo de dedo, nem cordão de ouro exagerado. Eles vestiam ternos de alfaiataria impecável, falavam baixo e carregavam no sotaque a herança de sangue da Calábria. A famosa e silenciosa organização italiana precisava de um fornecedor de confiança. Alguém que não resolvesse os problemas, mandando os sócios para uma viagem sem volta no primeiro desentendimento. Eles queriam um empresário das sombras, e encontraram exatamente isso no menino da Baixada. O encontro entre a brutalidade tropical e a frieza milenar da máfia europeia não aconteceu em becos escuros, mas em salas climatizadas, regadas a café expresso e silêncio absoluto. Os homens de terno cruzaram o oceano buscando a fonte da neve sul-americana, cansados de intermediários que sempre acabavam apanhados ou decidiam fechar as contas de forma amadora,
atraindo a fúria das autoridades federais. Quando sentaram na mesa com André, perceberam imediatamente que não estavam lidando com um frente de morro comum. O brasileiro não falava em dominar territórios a ferro e fogo. Não exaltava a quantidade de soldados que tinha prontos para limpar a praça. Ele falava de planilhas de risco, rotas de evasão, porcentagem de perda calculada e, acima de tudo, garantia de entrega. Para os italianos, o tempo era dinheiro, e qualquer atraso significava mandar o lucro para o saco. André ofereceu a eles a chave do paraíso. Um duto invisível e ininterrupto, ligando o litoral paulista aos portos de Gioia Tauro e Antuérpia. O contrato do diabo foi assinado sem uma única gota de tinta, apenas com um aperto de mãos que valia bilhões. A partir desse acordo, a engenharia do envio atingiu um nível de sofisticação que faria qualquer roteirista de Hollywood parecer um amador. A regra de ouro de André era clara. A carga preciosa nunca viaja sozinha. Ela precisa se tornar um fantasma dentro da normalidade burocrática. Os homens da alfândega podiam vasculhar o quanto quisessem. Os cães farejadores podiam rasgar as unhas no aço. Mas o talento do executivo do crime era tornar o invisível em algo tangível apenas no destino final. Ele começou a enxertar o produto altamente cobiçado no núcleo de blocos maciços de granito destinados à exportação. Imagine o trabalho hercúleo de perfurar toneladas de pedra bruta, rechear o interior com a mercadoria lacrada a vácuo e depois selar a rocha com uma perfeição escultural, sem deixar uma fissura sequer. Quando os guindastes içavam as pedras, o peso batia milimetricamente com a documentação oficial. A fiscalização passava os olhos, batia o carimbo e a pedra seguia seu rumo, carregando em seu coração de pedra a fortuna que financiaria impérios. Mas depender de um único truque é o caminho mais rápido para colocar todo o esquema para dormir eterno. André era um visionário da camuflagem. Logo, as frutas frescas do Nordeste brasileiro, abacaxis e melões que o mundo inteiro consome no café da manhã, passaram a viajar com um recheio muito mais valioso que sua polpa doce. Até mesmo os sacos de café em grão, o produto mais tradicional da terra, ganhavam compartimentos falsos de polímero indetectável aos scanners de raio-x. A genialidade estava na diversificação extrema. Se uma carga caía porque algum fiscal novato resolveu mostrar serviço, outras 10 passavam ilesas pelo mesmo corredor. O brasileiro operava sob a lógica das grandes corporações de logística internacional. A perda de uma fração da carga já estava amortizada no custo operacional do negócio. Enquanto a polícia celebrava a apreensão de meia tonelada na televisão nacional, acreditando ter dado um golpe duro no sistema, o patrão das águas já tinha outras 5 toneladas cruzando o Equador em águas calmas. A precisão do relógio não perdoava falhas. A confiança mútua entre a Irmandade Brasileira e os chefões da Calábria cimentou-se em granito e sangue não derramado. No mundo subterrâneo, a palavra de um homem é a única moeda que não sofre inflação. André nunca prometeu o que não podia entregar. Se algo atrasasse, ele arcava com o prejuízo, tirando do próprio bolso para que a engrenagem não parasse e nenhum associado pensasse em dar um jeito definitivo na parceria. Essa postura blindou o seu nome. Ele não era mais apenas o contato no Brasil. Ele se tornou a ponte de diamante, a figura diplomática intocável que circulava sem precisar andar escoltado por um exército armado. O dinheiro começou a retornar para o Brasil em um volume tão absurdo que contar notas tornou-se uma tarefa impraticável. A riqueza agora era pesada em balanças industriais. O oceano de euros irrigou a estrutura da facção paulista de uma forma nunca antes vista. Esse sucesso meteórico criava um contraste bizarro e fascinante. De um lado, a base da pirâmide nas periferias brasileiras, onde meninos ainda iam viajar de uma vez só, por conta de brigas de esquina ou dívidas de poucos reais. As vielas continuavam violentas, as ferramentas continuavam cuspindo fogo na escuridão, e o ciclo de limpar o terreno com chumbo quente parecia não ter fim. Do outro lado,
Na cobertura desse arranha-céu invisível estava André, operando um sistema impecável, esterilizado de violência direta. Ele provou que a mente da malandragem é mais letal que um barril de pólvora. Ele não precisava gritar, não precisava ameaçar apagar as luzes de ninguém. Um simples arquivamento de contrato no seu cérebro decidia o destino de nações inteiras no submundo. Os italianos adoravam essa eficiência estéril. Eles encontraram um espelho do outro lado do mundo. Alguém que entendia que a verdadeira firma não faz barulho, ela faz dinheiro. A sinergia era perfeita e aterrorizante. Com o cofre transbordando e o sistema em piloto automático, ele precisava encontrar um jeito de viver a vida que aquele oceano de recursos obscuros podia comprar. Afinal, de que adianta ter a chave do mundo se você não pode aproveitar o banquete? O menino magrelo que via os navios de longe agora precisava de uma casca, um disfarce reluzente que justificasse a sua existência sem levantar suspeitas dos engravatados da Receita. O capital fantasma precisava ganhar corpo e nota fiscal limpa. A transição de um simples estrategista portuário para uma figura carismática e inatingível estava apenas começando. Ele iria abraçar a música, o glamour e as noites de festa, criando um personagem tão milimetricamente pensado que até mesmo aqueles que deveriam caçá-lo acabariam batendo palmas para o espetáculo. Mas essa fachada brilhante traria seus próprios abutres. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. O rio de dinheiro que cruzava o Atlântico de volta para o litoral paulista era violento, espesso e, acima de tudo, invisível para os olhos desavisados. Mas no mundo do alto escalão, ter um oceano de notas empilhadas em esconderijos úmidos é como segurar uma granada sem pino. Uma hora, a Receita e os homens de distintivo sentem o cheiro da riqueza que não tem certidão de nascimento. O patrão da logística portuária sabia que não bastava apenas enviar a mercadoria branca para o velho continente. Era preciso fazer com que os euros suados da máfia italiana retornassem ao Brasil vestindo terno e gravata, com CPF limpo e imposto pago. A alquimia de transformar o lucro das sombras em patrimônio intocável exigia uma fachada brilhante, um teatro perfeito, onde a plateia aplaudisse sem jamais desconfiar do que acontecia nos bastidores. Foi nesse momento exato, entre as batidas pesadas dos alto-falantes e as rimas cruas da periferia, que o executivo do Porto decidiu que era hora de criar a sua obra-prima. Nascia ali, sob as luzes de neon e o som ensurdecedor dos bailes, a lenda urbana que a rua passaria a chamar com reverência de André do Rap. A escolha da alcunha não foi um mero capricho de juventude, mas uma jogada de mestre no imenso tabuleiro de xadrez da firma. A Baixada Santista sempre respirou a cultura das ruas, e a música era o coração pulsante que ditava o ritmo nas comunidades. Enquanto os frentes de outras áreas gastavam rios de dinheiro comprando pedaços de ferro escuro para limpar a praça de concorrentes, o nosso protagonista decidiu investir pesado em amplificadores, microfones e talentos locais. Ele percebeu que o funk e o rap eram a lavanderia perfeita. Um show lotado, com ingressos vendidos em dinheiro vivo e sem nenhum controle rigoroso de bilheteria, era o buraco negro ideal para engolir as montanhas de notas sem origem. O dinheiro que ontem financiava a travessia oceânica daquela poeira mágica, hoje amanhecia limpinho, justificado como o cachê astronômico de um MC estourado ou o lucro de uma produtora de eventos de extremo sucesso. Ele não patrocinava apenas festas, ele comprava a simpatia de milhares de pessoas de uma só vez. O contraste entre ele e a velha guarda do submundo era gritante, quase cômico. Os antigos chefões viviam como ratos assustados, escondidos em bunkers no meio do mato ou no topo do morro, dormindo com um olho aberto e a mão agarrada ao metal frio, sempre esperando o momento em que precisariam mandar alguém para o além, ou, na pior das hipóteses, fazer uma viagem sem volta. Eles fediam a medo e pólvora. André do Rap, por outro lado, exalava perfume importado e tranquilidade.
Ele desfilava pelos camarotes VIPs das casas noturnas mais exclusivas de São Paulo e do litoral, cercado por modelos, empresários e artistas de televisão. A sua armadura não era feita de coletes à prova de balas, mas de contratos sociais forjados com uma precisão cirúrgica. Ao abrir dezenas de empresas de fachada, desde locadoras de veículos até produtoras culturais, ele teceu uma teia burocrática tão densa que nenhum investigador comum conseguiria desatar. Para o sistema, ele era apenas um homem de negócios carismático, um visionário da cena artística que havia vencido na vida através do próprio suor. Esse estilo de vida extravagante e público tinha um propósito duplo. Além de justificar a evolução patrimonial obscena que se acumulava em suas contas bancárias, servia como uma ferramenta de recrutamento e lealdade implacável. No mundo do crime, o respeito geralmente é conquistado pela promessa de fechar o caixão de quem ousa discordar. Mas a violência atrai holofotes, e holofotes atraem sirenes. André preferia cegar os inimigos e os aliados com o brilho do ouro e das notas de R$100. Ele se tornou o grande mecenas das ruas. Se um moleque da comunidade precisasse de um tratamento médico caro, o empresário das sombras pagava a conta sorrindo. Se uma família inteira ficasse desabrigada após uma tempestade, no dia seguinte aparecia um representante da sua produtora entregando as chaves de um teto novo. Ele não precisava colocar seus soldados para apagar as luzes de delatores. O próprio povo da comunidade formava um escudo humano e uma rede de inteligência impenetrável ao seu redor. Quem, em sã consciência, iria entregar o homem que trazia a alegria, a festa e a comida para dentro do bairro? Enquanto a polícia caçava fantasmas nas vielas escuras, chutando portas de madeira podre e revirando colchões velhos em busca de lideranças que já estavam com o pé na cova, o verdadeiro rei do pedaço estava tomando champanhe que custava o equivalente a um ano de salário de um inspetor. O organograma da sintonia adorava essa postura. Para os irmãos trancados no sistema prisional de segurança máxima, ter um embaixador que circulava livremente na alta sociedade, gerando um caixa bilionário sem dar um único disparo, era a prova definitiva de que a facção havia alcançado o patamar de uma corporação multinacional. A diplomacia do tapete vermelho blindava os negócios. Nenhum fornecedor colombiano ou comprador europeu hesitaria em apertar a mão de um sujeito que se portava como um lorde, que cumpria as planilhas de prazo com a pontualidade de um banqueiro suíço e que, acima de tudo, resolvia os atritos usando a cabeça e o bolso, jamais colocando alguém para dormir eterno. Contudo, o sucesso estrondoso traz consigo a perigosa ilusão da invulnerabilidade. Quando você passa tempo demais vivendo uma mentira perfeitamente construída, chega um ponto em que a mente começa a acreditar na própria ilusão. O patrão começou a acreditar genuinamente que era intocável. A sensação de que o seu império invisível operava no piloto automático lhe deu a confiança para voar ainda mais alto. Se a Baixada Santista e os camarotes de São Paulo pareciam pequenos para sua ambição desmedida, ele precisava de um cenário que refletisse o peso da sua conta bancária. A música e as produtoras serviram perfeitamente para iniciar a limpeza do seu tesouro. Mas o ego de um imperador exige palácios de veraneio. Ele olhou para o mapa novamente, não buscando rotas para os navios. Ele buscava o paraíso na terra. O próximo capítulo dessa ascensão astronômica não se passaria nas docas sujas da periferia. O palco agora seria desenhado com águas cristalinas e o som abafado de iates de luxo cortando o mar. O homem que transformou o ritmo da rua na maior máquina de lavar patrimônio do continente arrumou as malas para um destino onde apenas os super ricos tinham permissão para pisar. Ele não sabia, mas ao tentar se igualar aos deuses do Olimpo financeiro, ele estaria traçando a rota para o seu próprio labirinto. A música continuava tocando e a mercadoria continuava viajando pelo oceano em silêncio sepulcral. Tudo parecia perfeito demais, redondo demais. E como qualquer raposa velha da rua sabe muito bem, quando a maré está calma em excesso, é porque uma tempestade das grandes já está se formando debaixo da sua embarcação. A fumaça tóxica e o cheiro de óleo diesel do cais ficaram para trás,
engolidos pelo retrovisor da ambição desmedida. Quando a conta bancária de um homem de negócios das sombras ultrapassa a marca dos 9 dígitos, o asfalto quente da Baixada Santista e os camarotes apertados das casas noturnas começam a sufocar. O arquiteto da logística precisava de um trono à altura do seu império invisível. Ele não olhou para as montanhas de concreto de São Paulo, tampouco para as vielas estreitas, onde os moleques ainda sonhavam em portar um maquinário barulhento para dominar meia dúzia de quarteirões. O olhar do patrão mirou o azul cristalino, a brisa salgada e a exclusividade absoluta. O destino escolhido para sediar o novo quartel-general da firma não tinha barricadas de fogo, nem trincheiras de pneu queimado. O cenário agora era Angra dos Reis, o playground litorâneo onde os bilionários do país ancoravam suas fortunas flutuantes. Ali, cercado por ilhas particulares e águas cor de esmeralda, o CIO do submundo construiu seu castelo de verão e forjou um escudo que ele jurava ser impenetrável. A transição para a alta roda do poder financeiro exigia uma mudança completa na postura. O menino magrelo que outrora observava os navios, agora rasgava os céus do litoral a bordo de helicópteros de última geração. O asfalto e as estradas esburacadas haviam se tornado vias exclusivas para os meros mortais. Para quem comanda o fluxo internacional da poeira mágica, pegar trânsito não era apenas uma perda de tempo, era uma brecha inaceitável na segurança. Voar significava estar acima do radar das viaturas com sirenes ligadas, longe das blitz aleatórias que rotineiramente mandavam pro saco a liberdade de gerentes descuidados. Nas nuvens, não há lombadas nem fardas escuras pedindo documento do veículo. Ele aterrissava diretamente no gramado de mansões cinematográficas, onde o som das hélices anunciava a chegada do diplomata intocável da sintonia. Era a personificação do sucesso obscuro, esfregada na cara de um sistema que se contentava em caçar peixes miúdos nas favelas. O ápice dessa ostentação silenciosa repousava sobre as águas mansas da Costa Verde. O patrão não economizou ao adquirir o seu brinquedo favorito, uma lancha de proporções colossais, batizada com o requinte de uma marca de grife, a famosa embarcação Fasano. Aquele não era apenas um barco de passeio, era uma sala de reuniões flutuante, longe de escutas plantadas por agentes federais e a salvo de olhares curiosos. No convés daquele palácio de fibra de vidro, regado a garrafas de champanhe caríssimas, novos contratos com os irmãos da Calábria eram firmados. As farras a bordo eram épicas, recheadas de convidados da alta sociedade, que muitas vezes sequer sabiam que o anfitrião generoso era o responsável por irrigar a Europa com a neve tropical. A riqueza compra uma amnésia conveniente. Ninguém questionava a origem do dinheiro quando a taça estava cheia e o sol brilhava forte. Mas não se engane achando que essa vida de Marajá era desprovida de segurança. A genialidade de André do Rap estava justamente na forma como ele protegia seu patrimônio e seu pescoço. Em suas festas, não havia brucutus tatuados na porta, ostentando ferramentas compridas penduradas no peito, prontos para limpar o terreno ao menor sinal de confusão. Isso era tática rústica que só servia para atrair as águas turvas das operações policiais de choque. A escolta do homem de negócios era composta por profissionais de terno bem cortado, equipados com rádios comunicadores invisíveis no ouvido. A força bruta havia sido substituída pela inteligência pura. O escudo de André não era feito de chumbo grosso, mas de uma rede de informantes regiamente pagos que monitoravam cada milha náutica e cada aproximação suspeita na rodovia. O radar humano alertava sobre qualquer movimentação estranha, muito antes que os homens da lei pudessem sequer pensar em invadir seu perímetro. Ele transformou a informação na sua arma mais letal. Esse isolamento no topo do mundo gerou um efeito colateral devastador na mente do estrategista. A maresia luxuosa de Angra dos Reis tem o poder de embriagar a sanidade, criando uma perigosa ilusão de invencibilidade. Cercado por políticos corruptos e empresários deslumbrados, o patrão começou a acreditar na sua própria lenda. Ele olhava para baixo,
do alto da varanda de sua mansão, e via o sistema de justiça brasileiro como uma engrenagem defeituosa que só triturava os pés descalços. Na cabeça dele, os homens de distintivo jamais teriam fôlego, recurso ou inteligência para subir até a estratosfera onde ele orbitava. O dinheiro farto resolvia qualquer imprevisto. Se algum juiz começasse a olhar torto, advogados entrariam em ação com malas recheadas de argumentos irrecusáveis. Se algum concorrente pensasse em atravessar seus negócios, a diplomacia do talão de cheques cuidava de apagar as luzes da concorrência sem derramar uma gota no chão. Era um xadrez onde ele acreditava ser o único mestre capaz de mover as peças principais da mesa. Enquanto ele desfrutava de mergulhos em águas transparentes, os contêineres continuavam saindo do Porto de Santos, milimetricamente estufados com o produto altamente cobiçado. Os blocos de granito e as frutas atravessavam o Atlântico com a precisão de um relógio suíço. Os caixas fortes da firma transbordavam, consolidando o prestígio de André perante os irmãos de confinamento máximo. Ele era o intocável, o homem que havia resolvido o enigma da logística invisível. Não havia necessidade de sujar as mãos. Não havia precisão de colocar ninguém para dormir eterno nas calçadas esburacadas de concreto cinza. A barbárie da disputa por biqueiras parecia um filme assistido na tela plana do seu iate luxuoso. A paz armada parecia ter sido alcançada sob a batuta de um maestro que regia a sinfonia do lucro sem balançar um único maquinário ruidoso no ar. Porém, a vaidade é a fechadura por onde a ruína costuma entrar sorrateiramente. A ostentação exagerada deixava rastros de migalhas no mundo digital. Uma transferência para uma empresa de fachada que vendia barcos, um seguro de aeronave no nome de um laranja, um detalhe minúsculo em um contrato de locação em Angra dos Reis. O escudo invisível protegia o homem das ameaças físicas, mas o mundo do crime corporativo não perdoa pontas soltas nos cartórios e balanços contábeis. Enquanto o patrão sorria para o sol brilhante da Costa Verde, acreditando que a tempestade jamais alcançaria suas janelas blindadas, uma equipe implacável das forças especiais começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O caçador moderno não precisa arrombar portas na calada da noite. Ele apenas segue o rastro luminoso deixado pelo percurso do dinheiro sujo. A maré mansa de Angra estava prestes a virar, e o império erguido sobre contêineres e notas de euros começaria a sentir a pressão profunda e esmagadora da gravidade. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. A ilusão da invencibilidade é o canto da sereia mais letal que existe no oceano do crime organizado. Quando um homem passa tempo demais orbitando na estratosfera dos bilhões, inalando o ar puro da impunidade e assistindo ao mundo através dos vidros blindados de uma mansão costeira, ele esquece que a gravidade nunca perdoa. Enquanto o patrão da logística invisível flutuava em suas águas mansas, brindando com champanhe europeu e acreditando que seu escudo de empresas de fachada era uma armadura de titânio, as engrenagens do Estado começavam a girar em um ritmo diferente. Os caçadores da vez não eram os patrulheiros de rua, aqueles acostumados a trocar farpas e subir o morro no escuro para limpar o terreno a qualquer custo. O Departamento de Operações Policiais Estratégicas de São Paulo, o temido DOPE, sabia que para derrubar o CEO da Baixada não adiantava chutar porta de barraco ou colocar moleques descalços para dormir eterno. A caçada precisava ser silenciosa, gélida e travada inteiramente no campo magnético dos dados bancários. Eles deixaram as ferramentas de cuspir fogo no armeiro e foram caçar com planilhas, cruzamento de IPs e quebras de sigilo. O fantasma, até então intocável, não foi traído por um rival querendo assumir sua coroa, ou por um informante querendo evitar uma viagem sem volta. O império colossal ruiu por causa de um capricho, uma ponta solta tão minúscula que parecia invisível a olho nu, mas que brilhava como um farol para os cães farejadores do colarinho branco. O orgulho flutuante de André, a sua majestosa lancha Fasano,
foi o calcanhar de Aquiles que afundou o navio. A engenharia financeira para ocultar o dono verdadeiro era uma obra de arte da dissimulação. A embarcação milionária estava registrada no CNPJ de uma empresa que, no papel, vendia sonhos, mas que na prática não passava de um fantasma burocrático. O problema foi o laranja escolhido para assinar a papelada. Um testa de ferro cujo CPF mal suportava o financiamento de um carro popular, repentinamente constava como o proprietário de um palácio de fibra de vidro que rasgava as águas de Angra dos Reis. O radar da Receita apitou. A poeira mágica enviada à Europa finalmente havia deixado uma digital no Brasil. Setembro de 2019 marcou o início do fim do verão eterno do Executivo. Quando a inteligência da Polícia Civil Paulista bateu o martelo de que o endereço do paraíso havia sido descoberto, não houve vazamento, não houve alarme. O silêncio nos corredores do departamento tático era absoluto. Os homens da elite vestiram as fardas escuras, ajustaram os coletes pesados e conferiram o maquinário tático de precisão. O briefing da missão foi claro como cristal. O alvo era uma das cabeças mais valiosas da sintonia, um diplomata que operava nas sombras, e a ordem era trazê-lo inteiro. Ninguém queria transformar a operação em um banho de sangue midiático. Ninguém estava ali para dar um jeito definitivo no empresário das águas. A meta era encaixar as pulseiras de prata com o máximo de eficiência cirúrgica. Os helicópteros decolaram sob a cobertura da madrugada, rasgando o céu em direção ao litoral fluminense. O bote estava armado, e a serpente sequer havia percebido a vibração no solo. A aproximação à mansão em Angra dos Reis parecia uma cena arrancada da mente de um diretor de cinema. Não havia a tensão caótica das incursões nas comunidades, onde cada viela esconde uma sentinela com um radiocomunicador e um pedaço de ferro enferrujado pronto para apagar as luzes da primeira farda que aparecer. Não havia barricadas de concreto, nem pneus em chamas bloqueando o acesso. Havia apenas a brisa do mar, palmeiras balançando ao vento e um silêncio bilionário. A equipe tática avançou pelas sombras, neutralizando o perímetro externo com a fluidez de fantasmas urbanos. O som abafado das botas de intervenção tocando o piso de pedra importada era a única trilha sonora da queda do Império. O contraste era poético e brutal. A força de choque do Estado, acostumada a pisar no barro quente e no esgoto a céu aberto, agora deslizava por jardins projetados por paisagistas de renome internacional. A invasão da propriedade principal aconteceu sem a necessidade de um único estouro. Nenhuma porta de madeira compensada precisou voar pelos ares. Nenhuma granada tática foi lançada para cegar oponentes. O maquinário pesado permaneceu frio, apontado para o chão. Os operadores adentraram o palácio de vidro e mármore, neutralizando qualquer chance de reação. Quando finalmente chegaram à suíte master, o cenário não lembrava em nada a captura de um dos maiores fornecedores de neve da América Latina. O homem que fazia o continente europeu chover euros estava ali, recém-acordado, vestindo apenas uma bermuda leve, cercado pelo conforto absurdo que o capital fantasma pôde comprar. Não havia seguranças armados até os dentes, dispostos a ir para o saco para proteger o patrão. Não havia tentativas desesperadas de fuga por passagens secretas. O choque de realidades durou apenas 1/1000 de segundo. O que mais assombrou os delegados experientes que lideravam a equipe não foi o luxo obsceno da mansão ou a ausência de resistência armada. Foi a expressão cravada no rosto do dono da casa. Quando o cerco se fechou e as fardas escuras inundaram o quarto, André não gritou, não suou frio, não implorou, e muito menos tentou buscar qualquer tipo de ferramenta escondida debaixo do travesseiro. Ele apenas suspirou, lentamente, como um jogador de xadrez que percebe um cheque-mate inevitável algumas rodadas antes do fim. Enquanto o metal gélido das algemas se fechava em seus pulsos, selando oficialmente a sua captura, um sorriso oblíquo e insolente desenhou-se no canto de sua boca. Era a expressão de uma arrogância gélida, um deboche silencioso, direcionado à própria justiça. Ele olhou para os homens suados e armados que invadiram seu santuário de paz,
com uma tranquilidade perturbadora, como se fossem meros prestadores de serviço inconvenientes. Na cabeça do gênio da logística, ser algemado e levado para o sistema prisional não representava o fim da linha. Não era uma passagem carimbada para dormir para sempre no esquecimento das grades. Era, no máximo, um imprevisto contratual, um embargo temporário nos negócios corporativos de sua multinacional invisível. Aquele sorriso não era o de um louco, mas o de um homem que já estava mentalmente acionando os melhores advogados que o dinheiro infinito da firma podia pagar. Ele sabia de cor as brechas, os prazos e o preço das canetadas. Enquanto era conduzido para fora de seu palácio litorâneo, caminhando entre policiais que sentiam o gosto da maior vitória de suas carreiras, André do Rep mantinha a cabeça erguida. O corpo físico estava a caminho de uma cela de concreto bruto, mas o cérebro calculista já estava arquitetando a maior e mais audaciosa manobra jurídica que o Brasil estava prestes a testemunhar. A jaula de aço seria apenas a sua nova sala de reuniões. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. A arquitetura de concreto armado da penitenciária de Presidente Venceslau foi desenhada com um único propósito obscuro: engolir esperanças e triturar as mentes mais perigosas da República. Era o depósito final do Estado para a cúpula da sintonia, um labirinto de grades gélidas onde os antigos reis do asfalto eram forçados a envelhecer na escuridão, esperando o dia de finalmente dormir para sempre, longe do mar e da luz do sol. Mas quando André cruzou os portões pesados de aço sob forte escolta tática, o som metálico das trancas se fechando às suas costas não soou como uma sentença do fim do mundo. Para o homem que regia a logística invisível do Atlântico e faturava bilhões com o envio da neve sul-americana, aquele bloco de segurança máxima não era um inferno terminal. Era apenas um escritório temporário com segurança reforçada. Ele caminhava pelos corredores estreitos com a mesma postura inabalável que exibia no convés de sua lancha milionária. Não havia medo em seu olhar, tampouco o desespero típico dos soldados rasos que choram ao perceberem que a liberdade foi para o saco. Ele sabia que as algemas prendiam a carne, mas o verdadeiro poder do seu império continuava fluindo livremente pelas veias digitais do sistema financeiro. O dinheiro fantasma não precisa de banho de sol. Dentro do sistema carcerário, a lei da selva é ditada por quem tem mais influência lá fora. Enquanto a massa carcerária disputava pedaços de sabonete e se digladiava por migalhas de poder, organizando motins febris, onde muitos acabavam fazendo uma viagem sem volta no pátio de cimento, o embaixador do porto operava em uma frequência inalcançável para os demais. Ele não precisava afiar cabos de escovas de dente para se proteger nas madrugadas, nem ordenar que seus aliados limpassem o terreno dentro dos pavilhões para demonstrar liderança. A sua blindagem era forjada no ouro maciço e nas contas bancárias intrincadas que o Estado não conseguiu rastrear ou congelar a tempo. A fortuna incalculável que irrigava a firma continuava rendendo, e esse rio inesgotável de notas comprava algo muito mais afiado e devastador do que qualquer pedaço de ferro artesanal. Comprava a mente dos melhores doutores da lei que o dinheiro pudesse alugar. O campo de batalha havia mudado radicalmente. A guerra do patrão não exigia pólvora ou derramamento de sangue, mas papel timbrado, selos de cartório e as brechas milimétricas da lei. O pelotão de elite que assumiu a missão de resgatar o executivo das sombras não usava fardas escuras, balaclavas ou coturnos sujos de barro. Eles vestiam ternos de alfaiataria importada, carregavam pastas de couro italiano e falavam um dialeto jurídico incompreensível para os homens que patrulhavam a rua. Era a tropa dos engravatados, os arquitetos das liminares que ganhavam por hora de consultoria o que um investigador do DOPE demoraria a vida inteira para juntar. Diretamente de sua cela abafada, André ditava as diretrizes do jogo. Ele exigia de sua banca de defesa um plano audacioso, uma cartada magistral
que fizesse o sistema de justiça brasileiro engolir o próprio veneno legalista. A estratégia traçada não era tentar provar qualquer tipo de inocência, pois no fundo das águas turvas, todos sabiam exatamente quem era o rei do tabuleiro portuário. A tática era dissecar a anatomia do Código de Processo Penal com um bisturi, até encontrar uma veia exposta, sangrando burocracia. E eles encontraram. O alvo era o famigerado artigo 316, uma pequena linha recém-alterada pela legislação, que ditava que a prisão preventiva de qualquer cidadão precisava ser obrigatoriamente revisada e justificada por um juiz a cada 90 dias. Caso o prazo estourasse sem a canetada de renovação, a tranca tornava-se automaticamente ilegal. Era a chave de ouro escondida no meio de um livro empoeirado de regras. O xadrez jurídico exigia uma paciência de predador noturno. O relógio começou a girar a favor do crime, marcando os dias, as semanas e os meses no calendário rasgado na parede fria da cela. O sistema de justiça é, por natureza, um gigante lento, míope e arrogante, abarrotado de processos empilhados e magistrados sobrecarregados. A banca de advogados apostou todas as fichas de seu cassino bilionário na letargia desse gigante engravatado. Eles aguardaram, em silêncio sepulcral, que a ampulheta do prazo de 90 dias derramasse seu último grão de areia, sem que nenhum promotor ou juiz de primeira instância lembrasse de assinar a renovação da estadia do patrão na fortaleza de Venceslau. Cada dia que amanhecia, sem um carimbo de renovação no processo, era um passo mais perto de escancarar as portas da cadeia, sem precisar apagar as luzes de um único carcereiro. Enquanto os policiais táticos que arriscaram suas vidas na operação em Angra dos Reis dormiam o sono dos justos, acreditando que o monstro estava enjaulado para o resto da eternidade, a armadilha de papel ganhava força letal nos bastidores de Brasília. Outubro de 2020 foi o mês que entrou para a antologia do submundo como o maior espetáculo de ilusionismo jurídico já televisionado no país. A petição voou por cima das cabeças dos juízes estaduais, cruzou os céus repletos de nuvens pesadas e pousou suavemente nas mesas polidas do Supremo Tribunal Federal, o topo do Olimpo da justiça brasileira. Lá, onde o ar-condicionado é gélido e as decisões monocráticas moldam o destino de uma nação inteira, o ministro Marco Aurélio Melo pegou os autos do menino da Baixada nas mãos. Analisando friamente a matemática da burocracia, o magistrado olhou para o artigo 316 e percebeu que o sistema havia falhado. O prazo de revisão de 90 dias havia simplesmente expirado. Para a Corte Suprema, não importava que o nome na capa do processo pertencesse ao principal elo entre a facção paulista e a máfia europeia. Não importava que ele comandasse o império das águas sem pestanejar e faturasse cifras astronômicas. Para o guardião da Constituição em Brasília, a lei era cega e o relógio era exato. A decisão, estritamente técnica e absolutamente chocante, foi tomada. A canetada solitária do ministro produziu uma onda de choque sísmica que fez os alicerces da segurança pública racharem de norte a sul. O habeas corpus foi concedido de forma liminar. O pedaço de papel mágico, adornado com selos do judiciário e assinaturas pomposas, desceu da capital federal com a força destrutiva de um furacão, ordenando categoricamente que a direção do presídio soltasse imediatamente o preso mais valioso do Brasil. Era o milagre da multiplicação do cinismo institucionalizado. Sem disparar um único estojo de metal deflagrado, sem cavar túneis quilométricos no barro, sem financiar resgates com explosivos que geralmente mandam dezenas de pessoas para o saco em vias públicas, o gênio da logística venceu a guerra contra o Estado. Ele comprou a sua alforria, caminhando sorridente pelas 4 linhas do Código Penal. A frustração dentro das delegacias investigativas era quase palpável. Homens calejados e condecorados socavam as mesas das repartições, vendo o seu suor escorrer pelo ralo da burocracia. O diplomata das sombras havia provado de uma vez por todas que o papel timbrado nas mãos certas
é infinitamente mais letal que o chumbo. A notícia ecoou pelos pavilhões úmidos de Presidente Venceslau como um trovão silencioso e respeitoso. Os outros inquilinos do sistema, muitos condenados a mofar naquelas celas até a hora de fechar o caixão, olhavam estupefatos para o poder magnético do embaixador de Santos. Ele havia dobrado o Estado brasileiro ao meio, usando apenas uma calculadora de prazos e honorários estratosféricos. As malas com as parcas roupas que ele usava lá dentro já começavam a ser organizadas metodicamente. O sorriso de deboche impiedoso que ele ostentava no dia da sua captura na mansão de praia agora fazia todo o sentido do universo. Ele nunca planejou criar raízes no cimento. A temporada na jaula foi apenas um retiro forçado, um pequeno pedágio operacional que a sua corporação precisou descontar do lucro mensal. O alvará de soltura já estava navegando pelas redes digitais da justiça, pronto para girar as fechaduras mecânicas da portaria principal. A fera engravatada estava prestes a voltar para o asfalto livre, e dessa vez, ele prepararia um truque de mágica que o Brasil jamais esqueceria. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. Amanhã em Presidente Venceslau tem um ar pesado, um vento seco que corta o rosto e lembra a cada segundo que aquele pedaço de terra isolado no interior foi forjado exclusivamente para engolir esperanças. Mas no dia 10 de outubro de 2020, a atmosfera era de um surrealismo assombroso. Os portões gigantescos de aço maciço, projetados para segurar as feras mais letais que o asfalto já produziu nas últimas décadas, começaram a se mover com um rangido metálico lento e ensurdecedor. Não se tratava de uma fuga cinematográfica com helicópteros disparando do céu nublado, nem do uso de explosivos derretendo o concreto armado, mandando dezenas de agentes penitenciários desavisados para uma viagem sem volta. O que estava prestes a acontecer era uma humilhação do Estado em praça pública, televisionada ao vivo e com firma reconhecida em cartório. André caminhou pelo longo pátio de soltura com a tranquilidade absurda de um turista abastado saindo do saguão de um resort 5 estrelas. Ele não correu em direção à rua, não olhou assustado por cima do ombro temendo uma emboscada. Vestia roupas esportivas simples, mas a aura ao seu redor era a de um executivo intocável que acabara de comprar a própria alforria, usando o limite infinito do seu cartão corporativo. Os guardas, homens rústicos acostumados a lidar diariamente com o que há de pior na raça humana, observavam a cena em um silêncio sepulcral e revoltado. O patrão da logística invisível cruzou a barreira final e, num gesto de pura insolência gélida, abriu um sorriso de canto de boca. Era um cumprimento educado, quase irônico, de quem sabe que o jogo de xadrez estava ganho antes mesmo do primeiro movimento da peça. Dentro da sala de administração do presídio, minutos antes dessa caminhada triunfal, o protocolo legal exigia o último ato daquela peça de teatro do absurdo. O escrivão da penitenciária, com a cara amarrada e os dentes trincados de frustração, empurrou o livro de registros pesados e a caneta barata de plástico para que o homem de negócios das sombras assinasse o seu termo de soltura. O documento oficial exigia um endereço fixo, o local geográfico exato onde o Estado poderia encontrá-lo caso a engrenagem da justiça precisasse chamá-lo para uma nova rodada burocrática de interrogatórios. Com a expressão mais serena e deslavada que um ser humano poderia forjar, André ditou um endereço nobre no Guarujá, na sua velha conhecida Baixada Santista. Ele jurou, com a mão invisível no peito e a frieza de um monge, que ficaria recluso em sua residência litorânea, aguardando pacientemente os próximos andamentos do seu processo. O sistema penitenciário, cego pela própria obediência cega à burocracia do papel, engoliu a mentira perfeitamente embalada. O papel pardo foi carimbado com força. A via do alvará foi entregue em suas mãos. O embaixador do Porto estava oficial e legalmente solto na praça. Mas o relógio mental do executivo apitava em alerta máximo. Ele era o mestre supremo da logística de evasão,
afinal de contas. Ele sabia perfeitamente que o sistema imunológico da justiça tentaria a todo custo corrigir a anomalia gigantesca que o tribunal havia cometido, e que era apenas uma questão de pouquíssimas horas até que os promotores acordassem do transe e tentassem colocá-lo novamente na temida caixa de ferro escura. Lá fora, a estrada de asfalto quente não o aguardava com um exército de soldados armados até os dentes. O erro fatal dos antigos caciques do crime sempre foi a paixão pelo excesso de barulho. Quando um líder da velha guarda conseguia sair pela porta da frente, costumava ser recebido por um comboio escandaloso de caminhonetes blindadas, com soldados ostentando ferramentas escuras e compridas para o alto, prontos para limpar o terreno de qualquer viatura policial que ousasse se aproximar do perímetro. Mas André abominava o escândalo de rua. A descrição fantasmagórica era o seu escudo impenetrável. Um único sedã de luxo importado, com vidros espessos e em sulfilme negro como a noite, o aguardava no acostamento de terra. Sem fazer qualquer alarde, o motorista engravatado abriu a porta traseira com a reverência devida ao dono do cofre. O magnata entrou e o veículo deslizou suavemente pela rodovia estadual, desaparecendo no horizonte borrado pelo calor do meio-dia. O sistema de navegação do carro, no entanto, não apontava para as praias salgadas do litoral paulista. O endereço de luxo no Guarujá era apenas uma cortina de fumaça atirada nos olhos do leão. A bússola digital do veículo estava cravada rigorosamente para o sul, rasgando o mapa do estado de São Paulo em direção à fronteira paranaense. O destino real e inegociável era a cidade de Maringá, onde o verdadeiro maquinário do plano de evasão já estava montado e devidamente abastecido com querosene de aviação de alta octanagem. Enquanto o sedã escuro devorava os quilômetros intermináveis de estrada de forma totalmente imperceptível aos radares, a notícia do alvará de soltura explodia na capital federal com a força destrutiva de uma ogiva nuclear diplomática. Os telejornais interromperam brutalmente as programações de rotina. Os repórteres experientes gaguejavam na bancada ao tentar explicar para o povo como o homem que comandava o envio ininterrupto da poeira mágica para a Europa havia saído pela porta da frente da cadeia máxima sem precisar dar um jeito definitivo em nenhum funcionário público. A cúpula da segurança pública paulista entrou em parafuso imediato. Delegados táticos que haviam suado sangue e arriscado mandar os próprios parceiros para o saco na operação cirúrgica de captura em Angra dos Reis, agora esmurravam as portas de suas repartições com ódio puro. O escândalo moral era completamente insustentável. A pressão popular e institucional subiu como um geyser fervente de lava, atingindo em cheio os gabinetes refrigerados do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Alta Corte, o ministro Luiz Fux, foi acionado em caráter de urgência absoluta. Ele olhou perplexo para a canetada solitária de seu colega, que havia libertado o Leviatã das águas, e percebeu instantaneamente o tamanho do precipício moral em que o país havia despencado. Em uma corrida desesperada contra o ponteiro do relógio, Fux puxou o freio de mão da República, redigindo uma decisão de emergência pesada, revogando o benefício e ordenando que o aparato estatal colocasse as garras de volta no pescoço do diplomata das sombras. Mas a caneta dourada da Suprema Corte, por mais pesada que seja, é infinitamente mais lenta que o raciocínio prático de um homem que calcula rotas de evasão transnacionais desde os tempos de moleque. Quando a tinta da revogação finalmente secou no papel timbrado em Brasília, determinando que André voltasse compulsoriamente a dormir na jaula de concreto, o sedã camuflado já havia cruzado com segurança a divisa do estado. Na pista quente do aeroporto em Maringá, um jato executivo particular de alto padrão repousava silenciosamente à sua espera. Os motores potentes já estavam ligados, emitindo aquele zumbido agudo e inconfundível que, para o patrão farto de burocracia, soava como a mais bela sinfonia de liberdade já composta. Não havia nenhum plano de voo registrado detalhando o verdadeiro destino final. Não havia torre de controle capaz de segurar a decolagem iminente da aeronave. A logística daquela fuga aos céus foi desenhada com a mesmíssima precisão cirúrgica e invisível
que ele usava para estufar as cargas lícitas com a mercadoria cobiçada nos terminais de Santos. Ele subiu as escadas de alumínio do avião com a calma de sempre, acomodou-se confortavelmente na poltrona de couro claro e observou através da escotilha o solo brasileiro ficar minúsculo. Em questão de poucos minutos, ele rasgou as nuvens espessas, mergulhando de cabeça no radar cego e acolhedor das fronteiras sul-americanas. A evaporação do bilionário do porto foi absolutamente impecável. Quando as equipes táticas de caçada chegaram, com as viaturas uivando em desespero e os pneus cantando no asfalto quente, no endereço falso que ele havia fornecido no papel assinado no Guarujá, encontraram apenas a brisa do mar balançando as cortinas de uma varanda completamente vazia. Não havia rastro no chão, não havia cheiro de pneu queimado, não havia a menor pista de para onde o vento o levara. O sistema de segurança inteiro do país mais continental da América do Sul foi transformado em um picadeiro de circo barato, e o maior estrategista da história criminal brasileira havia acabado de executar o seu grande truque de ilusionismo. Sem precisar empunhar um único pedaço de ferro que cospe fogo flamejante, sem precisar mandar rivais enfurecidos ou policiais táticos para apagar as luzes eternamente, ele humilhou as instituições pesadas, usando apenas a matemática exata do relógio e as frestas escuras da própria legislação. As autoridades civis, federais e a Interpol rapidamente imprimiram dezenas de alertas vermelhos globais, pintando o rosto sereno do executivo em cartazes espalhados por aeroportos de todo o globo. Mas ele já havia se dissolvido na neblina intocável das planícies do continente. O homem que antes via os navios de carga apenas do cais sujo, agora enxergava o mundo inteiro do alto de uma nuvem inalcançável, deixando para trás um rastro humilhante de papeladas inúteis e agentes da lei de mãos vazias. O vento gélido que sopra pelos corredores da Agência Policial Internacional em Lyon, na França, carrega hoje um papel com a foto serena de um homem que o sistema de justiça brasileiro deixou escorrer pelos próprios dedos de forma vexatória. O nome do moleque calculista da Baixada Santista agora repousa eternamente no topo da temida difusão vermelha, a lista VIP irrevogável dos fantasmas mais caçados do planeta. Mas colocar o rosto de um bilionário das sombras em um cartaz digital de procurado é exatamente o mesmo que tentar aprisionar a neblina com as mãos nuas. O executivo máximo do porto evaporou na atmosfera pesada e densa da América do Sul, fundindo-se com o cenário invisível das fronteiras secas e das selvas intocadas do Paraguai ou das planícies da Bolívia. A sua localização física exata, no entanto, é o detalhe menos importante dessa equação diabólica contemporânea. Enquanto os cães farejadores das agências federais perdem o sono, a saúde e a sanidade tentando rastrear o calor do seu corpo no continente, o diplomata do oceano prova que o verdadeiro poder na era digital não exige presença física no escritório. O império colossal que ele ergueu sobre as águas do Atlântico continua pulsando forte, operado remotamente por uma rede de contatos que fala a linguagem universal das cifras incalculáveis e dos cofres severamente blindados. O perfil singular desse arquiteto da sintonia reescreveu para sempre o manual de sobrevivência das ruas do nosso país. O Brasil estava historicamente condicionado a enxergar o crime através das lentes empoeiradas da velha guarda. Aquele arquétipo folclórico do frente de comunidade, ostentando cordões de ouro espessos que machucavam o pescoço e carregando um maquinário alongado que cuspia fogo no calor das madrugadas, tornou-se completamente obsoleto na alta cúpula. Esse perfil antigo vivia apenas e unicamente para limpar a praça de concorrentes e costumava ir dormir para sempre, antes de completar as 30 primaveras, abatido sem glória em vielas escuras, ou triturado de forma brutal pelas fardas táticas. O chefão atualizado, cuja coroa o nosso protagonista moldou em ouro branco e silêncio, não precisa ter o corpo fechado por tatuagens rústicas, nem precisa ordenar aos berros que seus soldados fechem as contas de devedores miúdos na calada da noite.
O arsenal moderno não faz um mísero barulho nas ruas. Ele é composto por um laptop criptografado de última geração, um telefone via satélite impossível de ser grampeado por qualquer inteligência policial, uma frota global de navios cargueiros e um exército engravatado de advogados classe A, que custam mais caro que o orçamento anual de segurança de uma cidade de médio porte. A Corporação das Sombras não parou de lucrar e faturar alto um único segundo sequer após a decolagem triunfal daquele jato executivo em Maringá. A demanda europeia pela brancura imaculada da neve tropical não respeita mandados de prisão, tampouco se importa com os escândalos políticos nos tribunais de Brasília. Os irmãos de terno da Calábria continuam exigindo o cumprimento absolutamente rigoroso das planilhas de prazo. E o CEO invisível, mesmo flutuando em um exílio dourado em algum bunker de alto luxo fora do país, garante que as engrenagens jamais travem. No Cais de Santos, os operadores portuários e fiscais com as vistas convenientemente cansadas continuam recebendo envelopes pardos, espessos e sem remetente para ignorarem pequenas anomalias nos scanners da aduana. A magia sombria do estufamento das caixas metálicas alcançou um nível de perfeição quase industrial. Os blocos de granito falso, as sacas de café magistralmente maquiadas e os paletes de frutas frescas continuam cruzando a linha do Equador em silêncio absoluto. Se alguma remessa ocasionalmente cai nas garras da alfândega no velho continente, o prejuízo financeiro é instantaneamente absorvido pela margem astronômica do sistema. O magnata não dá chilique, não exige vingança e não pede que nenhum funcionário vá viajar de uma vez só por conta da falha operacional. Ele apenas recalcula as rotas, reajusta friamente a planilha de perdas invisíveis e aciona silenciosamente o próximo navio que aguarda na baía. Dentro das fortalezas estaduais de segurança máxima, onde os antigos conselheiros da sintonia continuam enjaulados, envelhecendo a passos largos longe da brisa do mar, o nome do fantasma foragido é sempre pronunciado com um misto de respeito absoluto e uma inveja contida e amarga. Ele sozinho alcançou o que todos eles apenas sonhavam quando decidiram criar a Irmandade Macabra nas quadras irregulares de cimento nas décadas passadas. A profissionalização extremada, a blindagem financeira absolutamente inquebrável e a capacidade assombrosa de fazer a máquina girar infinitamente sem precisar colocar a própria integridade em risco a cada dobra de esquina. O embaixador mostrou aos velhos caciques trancafiados que a verdadeira expansão territorial e de poder não se faz mandando tropas para limpar o terreno de grupos menores nas capitais distantes do país. A expansão real e perene é feita abrindo holdings de fachada em Roterdã, firmando parcerias indestrutíveis em Antuérpia e lavando as verdadeiras montanhas de lucros ilícitos através de arranjos contábeis complexos que nunca levantam suspeitas. Ele pegou uma engrenagem nascida do caos carcerário e a transformou numa hidra corporativa imbatível. Essa resiliência monstruosa do império levanta o espelho mais doloroso possível para toda a sociedade. A caçada eterna travada nos labirintos esburacados das periferias é, no final do dia, uma guerra interminável de enxugar gelo com as próprias mãos. Enquanto as viaturas uivantes rasgam o asfalto quente da comunidade, arrombando portas frágeis e trocando faíscas e estrondos terríveis para mandar meia dúzia de soldados descalços irem dormir eterno em covas rasas, os verdadeiros mestres do tabuleiro assistem a tudo degustando vinhos de safras exclusivas em paraísos fiscais impenetráveis. A máquina punitiva foi milimetricamente desenhada para moer carne barata nas calçadas de concreto armado, deixando os corredores acarpetados dos tribunais escancarados para que as mentes bilionárias escapem usando o traje refinado da lei. O gênio do Porto riu da cara de um sistema colossal e saiu ileso, caminhando a passos lentos rumo ao infinito. E assim, quando a noite cai pesada sobre o litoral e a neblina volta a engolir os imensos guindastes do cais santista, o silêncio lúgubre retorna, quebrado apenas pelo ranger sombrio dos contêineres sendo empilhados nas docas escuras.
Em cada navio colossal que acende as luzes de este bordo e começa a rasgar as ondas pesadas do oceano rumo ao desconhecido, viaja a herança indelével de um fantasma imbatível. A lenda do homem que comprou o mundo com sorrisos de canto de boca e planilhas perfeitas viverá para sempre nas sombras, lembrando a todos nós que a verdadeira escuridão não mora nos becos sem saída das periferias, mas sim no brilho de um ouro maldito que ninguém tem a coragem necessária para rastrear até o fim. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários.